Olá, eu venho com esse vídeo para auxiliá-los na condução da entrevista, em que se propõe algumas técnicas em que auxilia o terapeuta, o psicólogo, a conduzir e auxiliar com que o paciente ele tenha maior adesão ao tratamento. Então essas técnicas elas facilitam esse processo e pode ser usada independente da abordagem em que o psicólogo, enfim, né, o profissional da área da saúde, ele tiver abordando. Então, as técnicas de entrevistas, elas têm como objetivo gerar reflexões, compreensão, esclarecimento sobre o problema ou sobre a dificuldade que o sujeito ele está passando. Lembrando que essas dificuldades elas podem estar linkadas desde a infância ou pode ser dado de um período atual, né, por conta de um momento ansioso em que o paciente não está conseguindo, né, ter percepção e lidar diretamente com esse problema. Então, né, vem aqui com esse vídeo para auxiliar com algumas sugestões. Inicialmente, o mais abordado, o mais conhecido, o mais usual é o próprio questionamento, né? Que é aquele questionário em que eu pergunto e o paciente ele responde. É a técnica mais utilizada. Ela tem o seu valor, que levanta dados acerca da história, né, do sujeito. No vídeo anterior eu trago, né, um aspecto mais específico sobre esse questionamento, que ele é mais usual. Normalmente ele é utilizado mais em entrevistas médicas, né, onde se quer um diagnóstico e algumas perguntas elas são levantadas para identificar os sinais e os sintomas. Nós, enquanto psicólogos, a gente utiliza, além, né, desse questionamento, que são algumas perguntas, né, que podem ser mais diretivas ou, né, mais estruturadas, bem como também as não estruturadas. Essas, né, perguntas, elas podem auxiliar no processo de reflexão. Ou seja, essa técnica, ela mostra para o paciente que seus sentimentos ou declarações, elas foram compreendidas, elas foram entendidas. Então, pede-se para que esse paciente reflita, por isso da reflexão. Por exemplo, você já parou para pensar nessa situação que você está me contando do outro, né, do seu vizinho, que se acontecesse com você, como que seria? Então, essa reflexão é um momento de refletir. Colocar ele para refletir algumas questões que às vezes ele não elaborou, que ele não questionou sobre. É como se tivesse um discurso pronto. Então, a reflexão, ela auxilia nesse processo cognitivo de compreender, de refletir, de entender melhor a situação. É uma segunda técnica. Uma terceira técnica que é a parafrase, em que, né, utilizamos também para facilitar a compreensão daquilo que o paciente está dizendo. Por exemplo, o que seria parafrase? O paciente, ele me traz uma demanda, ele me traz uma questão e eu mudo algumas palavras do que ele me trouxe, devolvendo da mesma forma.
Por exemplo, ele me conta sobre uma dificuldade de compreensão em determinada matéria. Em vez de trazer a palavra compreensão, eu coloco entendimento. Ah, então você está querendo me dizer que você não entende determinada matéria? É como se eu devolvesse para ele, modificando algumas palavras. Só que eu uso a frase que ele me trouxe, que também, né, acaba aqui possibilitando um maior esclarecimento quando se emprega determinado discurso, uma determinada palavra. Um outro, né, momento em que a gente utiliza é a própria clarificação. A clarificação, ela também está dentro da parafrase, que ela tem como objetivo clarear, ou seja, compreender melhor o que o sujeito está falando para ele mesmo. Porque às vezes a gente só extravasa, a gente só fala, mas para nós mesmos, num processo de retroalimentação, num processo de compreender o que nós estamos querendo dizer para nós mesmos, é como se a gente pegasse e olhasse para um espelho. Por exemplo, o espelho ele vai refletir para nós a nossa imagem. E às vezes a gente não tem consciência desse discurso, ou seja, daquilo que está sendo falado. Então, esse processo de parafrasear e de clarificação é nessa tentativa do sujeito entender o que ele está dizendo, até mesmo para que esse processo ele seja melhor aderido pelo paciente. A confrontação é uma outra técnica também utilizada, só que a confrontação ela já é mais empregada quando o terapeuta ele tem experiência naquilo que ele está confrontando. Até mesmo para que esse ajustamento ele seja empregado de uma maneira positiva. Por exemplo, eu confronto, né, a partir de uma técnica. Então peraí, então parece que você não está entendendo, né, o que o professor está dizendo, por exemplo, só que quando ele solicita para fazer uma determinada atividade ou quando pede para fazer uma leitura, isso não foi feito. É isso. Aí, nesse processo de confrontação, aí o paciente fala, então, eu acho que eu não estou fazendo, então, a minha parte, né? E isso, né, esse processo de confrontação, ele pode, se não for muito bem empregado, ele pode criar resistências. Ou seja, eu não gosto disso mesmo, né? Então, essa confrontação, ela é importante para que o sujeito possa criar estratégias e elaborar melhor possibilidades de integração, e não como um afastamento, e não na tentativa de afastar ele, para ele mais não retornar. Né? Então, a confrontação, ela é importante, né, que ela entenda que ela seja construtiva, né, não para afastar, porque senão isso pode gerar um maior afastamento por parte de quem está recebendo a confrontação. E a ideia, né, é que a adesão ela aconteça, né, num possível feedback. Tá, então, mas lembra, né, quando você me trouxe sobre esse aspecto, parece que não está sendo realizado como você está propondo, né? Então, assim, colocar, confrontar, falar assim, as suas ideias que você me trouxe antes, parece que agora elas não estão, né, tecendo, né? Elas não estão sendo alinhadas. Então, assim, devolver, né, para o paciente para que ele melhor, né, elabore esses aspectos. Um outro aspecto da entrevista que também pode ser abordado é a autorrevelação. E ela deve ser
dada com moderação, porque o paciente ele vai trazer sentimentos de autorrevelação do próprio paciente, ou seja, o terapeuta vai insistir com que alguns sentimentos eles sejam trazidos, né? Sejam que eles, né, emergem na terapia, porém essas informações não são trabalhadas, por exemplo, um abuso sexual, ou mesmo um suicídio, ou enfim, né, vários sentimentos de medo, de frustrações, e que se não for empregado e criar expectativas falsas no paciente só mesmo para levantar dados e não for bem tratada, né, pode não ser interessante nesse processo de entrevista. Então, a autorrevelação, ela acaba sendo, de alguma forma, elucidada, mas precisa ter um certo critérios, porque se for adentrar, se for, né, compreender a fundo nesse dado momento e não tiver um contínuo, né, às vezes isso não vai ser elaborado, não vai ser trabalhado, e simplesmente por um efeito de curiosidade. E esse efeito, né, só se for para apontar mesmo, né, mas se for adentrar, se for aprofundar nesses quesitos, aí é preciso com que tenha suporte, tá? O silêncio também ele é importante porque no silêncio o paciente ele para, ele pensa, ele recorre lá na memória alguma situação que ele tenha vivido, enfim, com que ele tenha submetido, até mesmo para ele evocar na memória. Então, o silêncio, ele é importante, né? Quando você coloca uma pergunta, uma questão, deixa o paciente pensar, né? Elaborar sobre. Então, não queira o tempo todo estar falando, estar perguntando, estar questionando, porque às vezes, né, não vai ajudar nessas questões. Então, o silêncio, ele é importante para ressignificar, para elaborar, principalmente no que tange a evocar lá na memória, você para e você pensa, né? Algumas possibilidades e estratégias de modificações, de mudanças. Uma outra parte, né, da entrevista, que é o exame profundo, né? Então, se houve essa autorrevelação, né? Se houve essa entrega, né? E foi mencionado algumas questões e foi explorado, por isso da exploração, que é o exame mais profundo desses aspectos e que são delicados, aí onde o paciente ele tem mais insight. Quando a gente revive, né, conta e reconta, né, aquela situação traumática, o paciente ele tem insights, ele relabora, mas é preciso com que ele esteja assegurado, tá? Com que ele tenha seja um exame mais profundo e aí ele tenha um suporte teórico, né, e bem como também profissional. Reestruturar os valores, as crenças, os sentimentos. Isso favorece com que o sujeito ele seja ele mesmo, né? Ele seja ele mesmo no processo de individuação, ou seja, ele está contando, né, quem ele é. Ele está contando quem ele é, quais são os seus sentimentos, quais são os seus valores, os seus princípios, e não cabe, né, você, enquanto terapeuta, não valorizar. Porque tem toda a sua beleza, né, tem toda a sua individualidade ali, né? Então,
É importante com que o psicólogo ele consiga valorizar essas questões, proporcionando um prazer com ele mesmo. A interpretação ela é muito utilizada na técnica psicanalítica, né? A interpretação até mesmo para compreender qual que é o comportamento e a motivação que o sujeito que ele traz como domínio da sua própria personalidade, né? Então, se ele faz isso, né, na psicanálise, a gente trabalha muito com o desenvolvimento psicossexual, bem como também algumas fases cognitivas de Jean Piaget, psicomotricidade, enfim, né? Então, a interpretação, ela é bem interessante, só que também tem que ter esse cuidado, até mesmo para que o paciente não somente ele justifique os seus comportamentos, né, no justificativa, então se eu faço isso é por causa disso, né, devido à minha base, devido a esse trauma. Não, né, a interpretação ela é dada, mas não como um processo só de aceitação, tá? É preciso que ele compreenda essa situação. Humor, né? O humor ele é uma nova técnica, né, da entrevista, em que ela é colocada para que essa situação ela seja amenizada também, né, que ela não seja tão, né, tensa, né, no aspecto clínico. Mas o humor para reduzir a ansiedade e não o humor com o propósito de desqualificar ou debochar o paciente. Então, essas técnicas, né, que foram comentadas aqui, elas são dentro das abordagens clínicas, elas são as mais utilizadas. Então, fica aí, né, uma dica, né, para essas técnicas de entrevistas de uma forma bem simplificada e que possa ajudar nesse processo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, que eu ajudo a melhor elaborar esses conteúdos.